Olá, salve Maria. Eu sou a Patrícia, do blog Educando para o Céu. Sou esposa do Diego, sou mãe do Igor, que tem 10 anos, da Chiara Maria, que tem 7 anos, e do Thomas Rafael, que tem 4 anos. Então é uma honra para mim participar deste congresso, para nossa família, né, estar participando junto com tantos outros participantes tão ilustres. É uma graça de Deus pedir nesse congresso que Nossa Senhora possa passar na frente, possa estar abençoando você que possa estar assistindo essa palestra. Pedimos as graças do céu para que pessoas possam ser tocadas conforme a vontade de Deus e que vocês possam entender um pouquinho da nossa realidade com o homeschooling, que é a educação domiciliar. E entender um pouquinho como isso funciona, como a gente age na nossa casa, com a nossa família. E como que Deus é muito bom, muito grandioso e tem nos providenciado tantos meios e tantas graças para que a gente possa cumprir a nossa missão de paz, a nossa missão no nosso dia a dia, de educar bem os nossos filhos e principalmente educá-los para o céu, né? Então, que você possa estar assistindo essa palestra e se sentir bem acolhido, bem-vindo pela nossa família que vai estar aí com você nesses minutos e que você possa ficar com a paz de Deus, com a graça de Deus e que o Senhor possa estar te iluminando também. Bom, então eu vou explicar primeiramente o que é o homeschooling. Homeschooling é um termo que, na verdade, surgiu nos Estados Unidos, né? Um termo americano, onde que designa educação no lar, escola no lar, vamos dizer assim, que eu vou citar sempre como educação domiciliar, que é o ensino doméstico, em outros países é citado. Então, o homeschooling, ele praticamente está em mais de 60 países, onde que tem já uma legislação em outros países que o ensino domiciliar é legal, tem digamos assim, uma legislação própria de cada país para o ensino domiciliar. Claro que eu estou citando porque nos Estados Unidos eles têm uma estrutura muito melhor, eles já têm muito mais tempo, então lá é muito mais organizado. As próprias escolas e já tem associações, encontros próprio para homeschoolers. No Brasil hoje está começando, está engatinhando, mas graças a Deus já temos aí, segundo os dados que foram lançados esses tempinhos atrás, mais de 3.000 famílias praticantes no Brasil, fora outras que a gente não sabe, que às vezes pode ter muito mais. E graças a Deus, assim, a gente vê que é uma graça mesmo, que o Senhor tem tocado nos corações dos pais, para que prestem mais atenção, tome mais a sua postura de educadores e acordem, vamos dizer assim, acordem para essa realidade da educação, principalmente aqui no Brasil, que vocês com certeza sabem, já viram e as notícias que saem por aí no jornal, que não está muito bem, né, a nossa educação brasileira. Tanto na parte que eu digo de acadêmica mesmo, que é muito fraca, muito baixa, e principalmente que essas influências ideológicas, né, todo esse marxismo cultural que acabou dominando a parte escolar, faculdades e tem dominado muitas questões ideológicas e tem tirado o foco do que é o verdadeiro ensino, do que é o verdadeiro sentido de uma criança aprender para se tornar um bom adulto, né? Então, isso que é o ensino domiciliar, né? Temos esse termo, homeschooling, que é designado para que como os pais tomando a responsabilidade de educar os seus filhos em casa. Então, essa é a situação. Os pais são responsáveis de toda a parte acadêmica, de formar um currículo, metodologias para aplicar com seus filhos em casa. A educação domiciliar, ele é um estilo de vida. Eu vou citar como estilo de vida porque tem todo um desenvolvimento que acontece na família toda para que o ensino aconteça.
Então, não é simplesmente transferir a criança que ia para a escola para casa, porque a educação domiciliar não é escola em casa, não é trazer toda essa questão da escola para dentro de casa, não. É muito mais, é muito maior do que isso, porque no ensino domiciliar a gente pode trabalhar muito mais a criança no sentido da moral, das virtudes, desenvolvê-la melhor no sentido da sua personalidade, do seu temperamento. Então, é como que se entrasse um conjunto todo. A gente trabalha sim a parte acadêmica de uma formação da matemática, da geografia, da história, mas a gente trabalha num todo, né? Num todo, porque a família vai se desenvolver durante todo o dia. Não é simplesmente só pegar, não, agora vai ser só homeschooling naquele horário. Não, é a família toda com esse estilo que em todos os momentos é um momento de aprendizagem, né? Todo momento, desde acordar até depois à noite ir a dormir, e nesse dia todo é o momento que a criança está aprendendo. Vai numa viagem, vai visitar um parente e a criança está aprendendo algo, tanto para a sua personalidade, para o seu comportamento, como para partes de ensino mesmo que ela precisa futuramente para uma questão profissional, vamos dizer. Então, a educação domiciliar ela é muito mais do que só a parte de ensinar algo que é de matéria para criança. Muitos pais vão surgir várias dúvidas, e não só os pais, se tiver professores ou pessoas educadores assistindo essa palestra, vão surgir dúvidas, como por exemplo, como os pais que não têm uma formação, digamos, podem ensinar seus filhos, digamos, física, química, que são matérias que são mais complexas, como que vai ensinar isso em casa? Então, vou falar para vocês que assim, os pais não precisam saber de tudo. Claro que é importantíssimo os pais estarem cientes, estudando também, se formando e se adequando, mas os pais não precisam saber de tudo. Isso não é a prioridade no ensino domiciliar, porque assim, como o ensino domiciliar ele é muito livre, tem essa liberdade, a gente pode fazer o quê? A parte onde que os pais não vão conseguir, não vão dar conta, vamos dizer assim, pode-se contratar um professor particular, pode a criança fazer um cursinho daquela específica matéria, ou hoje em dia todo mundo tem um amigo que é professor, né, de matemática, professor de história, pode fazer uma amizade maior com alguém que tenha essa área para possa dar o ensino em casa. Então, tantos meios que possa agregar para que o currículo dos seus filhos possam se tornar bem ricos. Então, claro, isso vai depender de cada pai, de cada família e também da faixa etária, do desenvolvimento de cada criança. Mas não é muito mais, digamos, simples, como as pessoas acham que é muito complicado ensinar em casa, mas não é muito simples. Até porque todos os pais são educadores, todos os pais são homeschoolers, né? Porque cada um tem a sua missão de ensinar e transmitir algo para os seus filhos. Isso é a questão. Só que o que acontece é que muitos pais, ou eles não sabem o seu papel como verdadeiros educadores, ou delegam simplesmente a terceiros, deixam abandonado a verdadeira educação dos seus filhos. Isso que é o mais triste, porque a gente vê hoje em dia as crianças, às vezes que têm um bom desempenho, são muito boas, mas elas acabam ficando à deriva, abandonadas intelectualmente e não conseguem se desenvolver melhor. Então, se cada pai tomar a sua postura de verdadeiro educador e prestar mais atenção na educação dos seus filhos, eu digo educação de forma geral, tanto que se o seu filho está aprendendo bem português, mas também na sua parte física mesmo, sua parte intelectual, né, e junto com a parte espiritual, como o meu filho está se desenvolvendo, como ele é. Muitos pais hoje em dia não sabem nem como o filho é, qual é o seu temperamento, o que o filho gosta, ou o que o próprio às vezes não é transmitido para os filhos não conhecem os próprios pais. Os filhos não sabem o gosto que o pai tem, uma preferência, não conhecem a história que os pais passaram, não conhecem o nome
dos bisavós, tataravós, não sabem a sua genealogia. Então, assim, tem essa distância entre pais e filhos hoje que é muito triste. E eu vejo que o homeschooling, em todas as famílias que partilham e optaram pelo ensino domiciliar, eles acabam vendo que o ensino domiciliar é essa grande porta e graça de Deus para estarem presentes na vida dos seus filhos. Bom, então foi isso que essa grandeza de ver e conhecer o homeschooling que nos levou a optar por ele. Então eu vou explicar para vocês como foi esse nosso encontro, o encontro da nossa família com o homeschooling, como a gente conheceu, né, o homeschooling. São 4 a 5 anos atrás que a gente acabou vendo pela internet, por blogs e por acesso a outras famílias, essa realidade do homeschooling, porque a gente começou a ver que era uma opção para nós por causa do nosso filho mais velho, o Igor. Ele chegou a frequentar a escola, ele chegou do 1º ano ao 3º ano, ele foi à escola normal. Só que assim, antes disso, a gente já fazia homeschooling e não sabia. A gente praticava ensino domiciliar sem saber, porque eu sou dona de casa, fizemos a opção por eu ficar em casa para cuidar das crianças, educar as crianças, até porque nós estamos sozinhos numa cidade, não temos muito parentes e não teria como quem deixar as crianças, e até porque eu nunca quis terceirizar a educação dos meus filhos. Pensava, poxa, o Senhor me deu para mim, eu sou responsável pelos meus filhos, eu não quero que outros criem, outros eduquem eles, não, é minha responsabilidade. Então, conversando com o Diego, nós sentamos e vimos que não, eu vou ficar em casa para educar bem os nossos filhos. E ele vai se dedicar a estudar e vai se dedicar ao seu trabalho profissionalmente, né? Claro, com isso nós temos uma vida mais modesta, mais simples, dependendo muito da providência de Deus, mas graças a Deus nunca faltou nada. Deus sempre foi muito providente na nossa casa. E isso nos levou a ver que eu queria fazer algumas coisinhas com ele já em casa. Tinha a Kiara também, bebezinha, porque eles são 3 anos e meio de diferença, então eu fazia atividade já, fazia leitura. Então eu alfabetizei o Igor em casa. Ele tem 5 anos, ele já sabia ler, escrever. Quando chegou essa realidade do 1º ano, que a gente viu, nossa, e agora, né? O Igor vai para a escola, ele foi, como todos os pais sonham, com aquela questão da escola, da escolinha do meu filho. E foi assim conosco também, não, né? Foi essa mesma realidade. Só que daí a gente começou a ver que, como o Igor estava muito adiantado, por eu ter alfabetizado em casa e trabalhado bastante coisas com ele estava adiantado das outras crianças. Só que daí ele começou meio que a sofrer com isso, porque o ensino estava tão anivelado por baixo que ele tinha que ficar esperando as outras crianças, sempre esperando outras crianças, voltando a estaca zero para esperar os outros para irem juntos. Então, tadinho, ele não tinha culpa, nem os professores, nem o desenvolvimento que tinha na escola, mas a gente via que isso não estava sendo bom para ele. E a gente começou a procurar outros meios de educação, de conciliar, fazer alguma coisa em casa. Só que daí passou o 1º ano, que ele foi para a escola, e a gente naquela luta de ver, de conhecer, de saber, e bum, achamos o homeschooling. Nos encontramos com o homeschooling, que assim, eu vejo assim que foi um plano de Deus, assim, foi o encontro que o Senhor nos preparou para nossa família, e eu tenho certeza disso, que o Senhor que nos fez encontrar com esse estilo de vida que optamos pela nossa família, que foi uma graça mesmo de Deus. Rezamos muito, pedimos muita sabedoria para ver se a gente ia tomar essa decisão, mas vendo a realidade de outras famílias, aquilo gritava no nosso coração: não, a gente vai conseguir, é possível, vamos nos organizar, vamos estudar, a gente consegue. E eu com o Diego sentamos e vemos, não, vamos fazer isso pelos nossos filhos, pelo bem deles. Vamos nos dedicar para que a gente possa fazer homeschooling sim. Então, do Igor ficou esses 3 anos praticamente na escola, e a gente desescolarizou ele para fazer o ensino domiciliar integral. Então, ele está desde final de 2015 até hoje,
totalmente em casa. E daí, consequentemente, a Kiara e o Thomas, nossos outros dois filhos, foram neste mesmo embalo e eles acabaram não indo não matriculamos eles em escolas, né? E graças a Deus tem sido uma aventura, vamos dizer assim, porque muitas vezes as pessoas acham que é radical, que, nossa, vocês querem criar seus filhos numa bolha, não querem que eles se desenvolvam numa escola com outras crianças normalmente. Mas não é nada disso, né? A gente sabe que não é bem assim e que realmente o homeschooling dá muitos resultados, a gente já vê isso no nosso dia a dia. E foi a melhor opção que a gente fez para nós. Foi essa graça de Deus, assim, o homeschooling. Então, mas como que isso funciona também no lar, no dia a dia? Como que a gente acaba desenvolvendo? Como falei, nós pais tomamos essa postura de estudarmos também. Também, organizarmos a nossa vida, nossa casa, e para que a gente pudesse fazer um bom planejamento e escolher um método, uma rotina bem certinho para desenvolvermos isso no nosso lar. E o que a gente fez? Então, a gente primeiramente organizamos uma rotina, que a gente vê que é importante uma rotina como forma de ordem, né? A vida é composta de ordem. Então, a gente precisa ter essa ordem também no nosso lar. Então, a gente desenvolveu uma rotina que eu vou só falar para vocês, assim, explicando mais ou menos como acontece no nosso dia a dia, né? As crianças estudam de segunda a sexta-feira. E nesse período a gente desenvolveu horários para que a gente possa ter mais organizado isso. Então, 8 horas eles despertam, tomam café da manhã, depois e organizam. 8h30, mais ou menos, da manhã, a gente vai para a nossa oração. Focando bem nisso, que a nossa oração da manhã, como forma assim de primeira coisa do dia, oração da prima, ou oração do terço, para que as crianças criem esse hábito da oração. 9 horas da manhã até meio-dia é o horário que eles estudam, a parte acadêmica, vamos dizer assim, do homeschooling. Meio-dia almoço, 2 horas da tarde eles fazem os trabalhinhos domésticos, organizam na casa. 15 horas é um homeschool, que eles pegam mais uma horinha de estudo, 2 horinhas. O café da tarde às 16, às 17h30 banho, 19h30 o jantar, daí a gente janta, se organiza. E 8h30 da noite a gente faz a nossa oração da noite. Que o Diego já está em casa, porque daí ele trabalha durante o dia e de noite ele já está em casa, a gente faz a nossa oração em família. Também fazemos a oração das completas, a oração no texto, meditamos, às vezes o evangelho, também meditamos alguma coisa do santo do dia. Depois a gente faz 21 horas uma leitura, a gente lê todos os dias para eles, uma leitura em voz alta, um conto, às vezes a gente já lê uma história da Bíblia, outros livros, e a gente senta com eles para fazer essa leitura, e às 10 horas da noite eles vão dormir. Essa é a nossa rotina de segunda a sexta, né? Claro, cada família vai adotar o que acha de melhor para si, como forma de desenvolvimento das crianças, ou quantos filhos tem, né? Para nós tem influído bom assim, bem, né? Assim, e tá sendo bem interessante. Também nisso a gente fez um planejamento anual do ano, no sentido da parte acadêmica, das matérias e tudo que eles precisam aprender, e como forma de planejamento. Só um parênteses aqui para vocês, nós adotamos um método que é a educação clássica, que seriam as artes liberais. Nós estamos estudando também, adaptando, fizemos meio que uma adaptação do nosso método, nosso jeito, mas o principal, o foco de tudo é a educação clássica. Então a gente está encaixando o nosso dia a dia cada vez para que se melhore esse método no nosso dia a dia. Mas com isso a gente organizou várias situações que eu vou explicar bem certinho para vocês como fica de segunda a sexta, que cada um tem os seus horários daí para fazer determinada matéria, determinado assunto, e que a gente partilha isso no nosso dia a dia. Então fica assim o nosso planejamento segunda, né, a terça, a quarta, a quinta e a sexta.
Segunda-feira nós fazemos português, latim, catecismo, jogos, atividades físicas e leituras. Terça-feira, matemática, ciências, jogos, atividades físicas e leitura de novo. A leitura é diária, tá? A gente faz as leituras todos os dias. Cada um deles tem que ler um livro, claro, a faixa etária de cada um, mas que nem o Igor, tem 10 anos, ele tem um projeto que a gente tem que é um livro por semana, e desse livro que ele lê, que geralmente é uma literatura, ou, né, os contos clássicos, alguma coisa que é referente à literatura, ele faz um resumo escrito, ele escreve no caderno um resumo, uma resenha daquilo, e também ele faz para nós oralmente, e às vezes ele narra alguma situação, faz uma leitura em voz alta. A Kiara também, para treinar bastante a fluência de leitura, ela lê em voz alta um livro, depois ela explica pra gente o que ela entendeu. Então é todos os dias a leitura. Como eu falei ali da questão dos horários, geralmente cada matéria, no caso, se torna 40, 50 minutos, até máximo 1 hora que eles estudam nesse período. Por quê? Porque o rendimento da criança que estuda em casa é muito maior, ele é superior porque é bem aproveitado o seu tempo. Então ela não perde se distraindo, tendo que sair com a desatenção, então ela fica focada naquele tempo, e se ela tem alguma dúvida ela pergunta e a gente já responde para que ela possa entender aquilo que ela está fazendo naquele momento. Certo? Então, assim, a quarta-feira a gente tem geografia, história, a gente na história a gente trabalha a linha do tempo, a gente faz um traçado de toda a linha histórica, tanto que a gente trabalha também a história bíblica, então a gente acaba fazendo várias atividades para as crianças consigam se situar no tempo, né? Clube de xadrez nas quartas-feiras, a gente vai a um clube onde que as crianças participam, né? E nesse clube elas têm professor e atividades voltadas para o xadrez, exercícios, campeonatos, né? Que são os torneios de xadrez. Biblioteca pública, a gente frequenta muito toda semana também a biblioteca pública aqui da cidade, que tem sido uma experiência muito boa para nós, porque as crianças têm estudado na biblioteca e têm gostado muito por causa da variedade de livros, né? Então a gente tem a oportunidade aqui na nossa cidade de poder emprestar um livro e trazer para casa, e a gente pode fazer trabalhinhos com aquele livro, depois a gente devolve. E lá na biblioteca mesmo a gente tem a oportunidade de estudar com os livros que estão lá na biblioteca, então tem sido muito rico para nós, acrescentando no nosso currículo, né, nas nossas atividades. Que seriam essas aulas extras que muitas vezes eu cito na nossa página, outras atividades que nós temos. Quinta-feira a gente tem elétrica básica, que é o Igor que faz elétrica com o papai, que o Diego ensina algumas coisas de noções de elétrica para ele. Música, o Igor e a Kiara estão fazendo flauta doce, e musicalização, que os três fazem também. Grego para o Igor, ele tem aprendido um pouco, introdução, né, do grego. Jogos, aulas extras e leituras. Só uma situação dos jogos. Esses jogos seriam de tabuleiro e entre momentos que eles têm livre mesmo. Então eu coloco jogos porque eles brincam com xadrez, tabuleiro, tangram, jogam muito questões de joguinhos de raciocínio lógico, também a questão de aplicativos, que nem o Rei da Matemática, o aplicativo do Duolingo. Então esses jogos que eu cito aqui no nosso planejamento, né? Sexta-feira é artes, informática para o Igor e para a Kiara. O Thomas ele mexe um pouquinho para ele aprender um pouco como que é o funcionamento do computador, né? Espanhol para o Igor e catecismo, e a Kiara faz aula de balé. Essas atividades físicas, tanto futebol, ginástica, andar de bicicleta, fazer caminhadas, que a gente vai no parque também toda semana, quando tem tempo bom. Então seria esse nosso planejamento semanal.
claro, ele é sujeito a mudanças, a gente vai intercalando, ou tem algum imprevisto, alguma coisa a gente muda. É bem flexível, até como a nossa rotina que eu comentei, às vezes também depende do que a gente tem naquela semana, então acaba estendendo os horários. E também quando as crianças têm algum projeto, alguma coisa que elas estão fazendo, também que às vezes se estende um pouco nos horários. Então, é essa liberdade que nós temos de estar em casa e aproveitar o tempo. Então, as crianças acabam, digamos, naquela aula de português, aproveitando tanto que, por isso que eu disse que o rendimento é muito maior, que acaba sendo mais aproveitado. Então, tem uma pergunta que sempre fazem para os pais homeschoolers e famílias que têm o ensino domiciliar, que é a socialização. Vou falar para vocês porque com certeza vai surgir essa pergunta, né? Então, a socialização acontece como? Como as crianças não têm contato? Como que elas fazem para socializar com outras crianças? Como eu citei no nosso planejamento, as crianças frequentam o clube de xadrez, a Kiara faz balé, vamos à biblioteca, parque, atividades que a gente tem com outras famílias, de encontros com outras famílias homeschoolers. Então, eles têm contato com crianças, com amiguinhos dos nossos amigos. Essa socialização que as pessoas acham que a criança tem que estar enquadrada dentro de um grupo específico somente para aquela idade. E não é bem assim. As crianças que estudam a partir do homeschooling, educadas em casa, elas acabam tendo uma socialização muito melhor e mais saudável, a meu ver, porque assim, elas acabam tendo um contato com várias idades, várias faixas de idade. Então a criança ela sabe respeitar um mais velho, um idoso, conversar com um bebê, com uma criancinha, conversar com o que tem a mesma faixa etária, respeitando esses desenvolvimentos. Tanto que tem estudos e pesquisas relacionadas com crianças que estudam em casa, que já viram que as crianças que estudam em casa, elas são mais sociáveis porque elas sabem interagir melhor, porque elas não estão, como eu falei, enquadradas naquele ambiente. E elas acabam indo para outro ambiente desconhecido, não conhecem ninguém, e elas mesmas tomam a iniciativa de conversar, de saber o que estão fazendo e de interagir e fazendo brincadeiras. Isso a gente vê na prática com os nossos filhos, então a socialização para nós é um mito porque assim, a socialização em primeiro lugar acontece em casa, acontece com os pais, acontece com os irmãos, acontece com a família estendida, né, que são os avós, os parentes, os vizinhos. Então essa socialização da criança já acontece no lar e se estende com as outras questões de ambientes sociais que a própria família vai, que nem frequentando um clube, a igreja, né, frequentando a casa de amigos, de outras pessoas. Essa socialização que é muito mais saudável porque ela não está enquadrada naquele ambiente obrigatório de estar ali com um estranho, e não é assim. E a gente vê isso na prática com os nossos filhos. Eles são super sociáveis, conversam com todo mundo, eles tomam iniciativa nas brincadeiras com as outras crianças, a gente percebe muito isso para estar avaliando o desenvolvimento deles. Então é super natural, é super saudável e natural ao mesmo tempo, não tem uma dificuldade de se relacionarem, né? Esse é um pouco do universo que nós vivemos na nossa casa, e com certeza se outras famílias homeschooler que vocês conhecerem e verem aí pela internet, nos seus blogs e páginas, vocês vão ver que é super saudável as crianças e acabam tendo um relacionamento muito bom, e a gente vê o desenvolvimento delas tão bem, que isso que também complementa neste currículo, nesse método de ensino, porque elas acabam tendo um equilíbrio na sua vida, no seu relacionamento, nas suas atividades. São crianças mais obedientes, mais equilibradas. E claro, né, cada família é única, então cada criança também é única. E neste congresso mariano, não posso deixar de falar sobre Nossa Senhora. Ela que é a nossa rainha, nossa mãezinha do céu, é a Santíssima Virgem que vem nos conduzindo a nossa família. Somos consagrados
a ela pelo método de São Luís, né, o tratado da verdadeira devoção. Nós somos escravos de Nossa Senhora. Casamos dia 8 de dezembro, consagramos o nosso matrimônio nas mãos de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Nossos filhos são consagrados a Nossa Senhora e creio e confio mesmo que foi ela que intercedeu e fez todo esse caminho para estarmos até aqui hoje, tendo força, a coragem para que possamos educar bem nossos filhos e principalmente pensar na alma deles, educando eles para o céu. Como fala no Catecismo da Educação, ao pensar em uma criança, ao colocar uma criança no mundo, tem que pensar na sua eternidade, pensar na sua alma, para onde que ela está sendo conduzida. E creio que foi sempre assim na história da igreja. A gente vê relatos de vários santos, a história de Santa Teresinha, que foi na escola, depois ela pediu para estudar em casa, para que a irmã ensinasse ela, e tantos meios de outras situações. E se a gente for remontar antes lá de Jesus, eram estudados em casa, era estudado por um tutor, um sábio que era daquele ciclo, daquele grupo de pessoas que ensinava as crianças. Então, transmitia a fé, transmitia os costumes. E então o ensino domiciliar é muito antigo, né? Está muito antes do que a questão da escola moderna, vamos dizer assim. Claro que a igreja tem toda essa grandeza com a escola. Nós não somos contra a escola, como a gente falou, assim, se nós tivéssemos uma boa escola católica mesmo, do nosso lado, sem esse aparelhamento ideológico que vem só sendo implantado nas escolas, que não é só nas escolas públicas, mas também nas privadas, ao longo de décadas, que vem querendo destruir o verdadeiro sentido da educação. A gente vem aí ver a questão da educação clássica. Olha a riqueza que é o trivium, o quadrivium, que nós não tivemos essa educação, e como nós queremos deixar esse tesouro para os nossos filhos, essa boa educação, que é a verdadeira busca pelo bem, pelo belo, pela verdade. E a gente olha os santos da igreja, né? A educação de Santo Agostinho, a intelectualidade que ele teve, lá a questão de Hugo de São Vito, no método de ensino, né? Toda a pedagogia que surgiu ali com Hugo de São Vito. São Tomás de Aquino nem se fala, olha a grandeza de São Tomás de Aquino com a sua grande intelectualidade, vê aí a Suma Teológica dele, a gente fica assim encantado. Mas por quê? Porque eles eram grandes homens de fé, de vivência sacramental, de contato íntimo com Deus, só que eles vieram de uma família. Olha, a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, rezou pelo filho, batalhou para que ele possa ser batizado, se converter, e várias e outras histórias que, nossa, a gente ficaria horas e horas falando sobre cada história de cada um desses santos. E é nesses santos que nós, eu e o Diego, nos espelhamos para a educação dos nossos filhos. O grande espelho para nós, a Sagrada Família, o grande espelho para nós esses santos intelectuais, onde que eles, vivenciando na sua busca de santidade, chegaram a um grau tão elevado de sabedoria, e com certeza pela busca de Deus, pela busca da verdade. E se eu puder dar um conselho a você que está me assistindo nessa palestra, põe o joelho no chão pelos seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, você que ainda não sabe sua vocação, mas se interessa pelo homeschooling, pelo esse estilo de vida que é educar os filhos em casa, que é católico, que tem essa convicção que nós precisamos educar nossos filhos bem, porque o mundo está querendo destruir nossas crianças. Coloque o joelho no chão e peça a Nossa Senhora. Faça um propósito pedindo a Nossa Senhora que auxilie, para que possa te dar coragem, ânimo, fortaleza, porque é possível sim. Claro que dificuldade tem sim dificuldade, mas é possível. E acho que a busca todos os dias de não desistir, de recomeçar, de ter esperança, faz-nos
olhar para os nossos filhos pequeninos e ver que eles estão crescendo e a gente precisa educá-los para serem adultos. A fase de uma criança, ela não vai ficar ali. Ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto. E que adulto ele vai ser se ele não tiver um fundamento sólido? A gente pega na própria questão da educação clássica, como eu falei, base do trivium, que é a gramática, a lógica, a retórica, que é tida como um fundamento lá, a gramática, onde que alicerça a criança na parte intelectual dela, ela vai trabalhar para que ela chegue na fase lógica, para depois ela chegue na fase da retórica. Então, assim, todas essas fases da metodologia e do desenvolvimento em casa, para se tornar um bom adulto, para se tornar, se for a graça de Deus, um bom profissional, e que eu penso criar um filho para ser um sacerdote, para ser uma religiosa, pensar que a gente pode dar mais santos para Deus, mais filhos mais bem preparados para defender a sua fé e não estarem na ignorância, porque hoje em dia os católicos estão muito na ignorância e não conhecem a sua própria fé, a própria doutrina católica. E nós temos essa riqueza da nossa tradição da igreja. E, poxa, gente, vamos acordar e ver que eles estão querendo destruir as nossas famílias. Outros palestrantes aqui vão falar, vão citar sobre toda essa situação que eu já comentei, da ideologia de gêneros, de tantos aparatos para antifamília mesmo, para destruir as famílias, toda essa situação de anticristã mesmo, que está sendo batido de frente. E nós estamos vendo essa questão que está muito forte dentro das escolas. E assim como nós queremos preservar os nossos filhos, nós queremos que outras famílias acordem e vejam essa realidade e despertem outras famílias para que a gente possa salvar mesmo nossos filhos, salvar nossas crianças dessa cultura anticristã e deixarmos algo bom de herança para eles. Que eu penso como mãe, como herança para os meus filhos, eu quero deixar a fé. Eu quero deixar a fé católica, apostólica, romana, onde que eles possam ter essa convicção que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E que Deus está me vendo o tempo todo. Por isso que a nossa rotina, nossos planejamentos, tudo é rezado, é pedido. E é pedido a Nossa Senhora que ela nos conduza e tome direção para que a gente possa bem educá-los. Mas principalmente, como eu falei, já repito, para o céu, para Deus. Eu quero que os meus filhos sejam para Deus, não para este mundo. Nós não somos deste mundo. E com certeza, essa grave missão, essa grave e séria missão que nós pais temos é de preservarmos nossos filhos, de darmos uma boa fé, uma boa instrução, tanto intelectual, moral, física, né, para os nossos filhos. E neste congresso mariano, se eu puder expressar isso com um pouco e a simplicidade da nossa família, eu posso dizer para você: tenha fé, tenha coragem, siga em frente, que é possível. É possível sim, não desista, que Deus é contigo. E vivenciando toda essa história nossa, da nossa família, posso dizer assim que Deus é muito presente, Ele é providente e o Senhor vai conduzir, assim como tem nos conduzido também. E chegando ao fim dessa minha participação neste Congresso Mariano, eu quero deixar uma dica de um livro para vocês possam estar procurando, indo atrás. É o Homeschooling Católico, da doutora Mary Clay Clark, e onde que tem toda uma explicação e toda uma metodologia e tudo como é explicado sobre um homeschooling católico. E é muito rico essa leitura e de conhecimento para vocês possam estar adquirindo e estudando. E outros livros, outras dicas, vocês podem estar nos procurando, mandando um e-mail e vindo na nossa página também. Sobre questões jurídicas, eu vou deixar com o Dr. Alexandre Magno e todo o pessoal do trabalho da ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar,
Se vocês queiram saber mais sobre como está a situação jurídica no Brasil, entre em contato com o Dr. Alexandre Magno, a própria ANED, para que vocês possam estar sabendo, certo? Então, eu agradeço de coração essa participação aqui neste congresso, pedindo muito a Nossa Senhora, Nossa Mãezinha do Céu, que derrame muitas graças sobre todos que estão participando e vivenciando este congresso, porque vocês possam buscar e conhecer mais a fundo a consagração à Nossa Senhora, tanto pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort, que é o tratado, né, da verdadeira devoção, e vivenciando a graça de sermos católicos. Nós temos essa riqueza né, na nossa Santa Igreja, e principalmente você que é pai, mãe, você que é noivo, está namorando, pense na sua vocação e na educação das crianças. Você que é padrinho, madrinha, precisamos cuidar do futuro e pensar no hoje, plantando a sementinha no coração das nossas crianças do bem, do belo, da verdade, e que essa simples partilha que eu fiz com vocês da nossa história possa ter contribuído um pouco. Eu ficaria muito feliz se contribuir um pouco com a edificação de vocês que estão me assistindo. Muito obrigada mesmo de coração, a Ana Paula e todos os outros que estão organizando este congresso. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora possa derramar muitas e muitas graças na vida de vocês. Tchau, que Deus abençoe muito vocês.